Meu nome é Dominique Pires, eu tenho 23 anos. Meus pronomes são ele e dele. Minha identidade de gênero, eu me identifico como transgênero masculino, mas também não binário. Eu sou estudante de multimédia e procuro trabalhar na área profissional de fotografia. Eu acho que a minha identidade de gênero influencia um pouco no sentido de quando você vai para algum currículo ou coisa assim, mas ao mesmo tempo na área artística, como a gente tem redes sociais e muitas mídias que é mais fácil de você conseguir um nome, com certeza hoje em dia é um pouco mais fácil de conseguir se destacar, apesar da sua identidade de gênero. Mas mesmo assim, ainda são meios muito freelancer e que é muito difícil você conseguir um trabalho profissional contratual realmente dizendo o seu nome social e realmente dizendo quem você é. Você sempre tem medo de colocar o seu nome social no currículo. Ainda é complicado. O processo para se autodescobrir é uma coisa bem complicada. É difícil porque você sempre está se descobrindo. Os anos passam, ninguém é uma constância, ninguém vai ser algo para sempre, a vida está em movimento o tempo todo, então é impossível que você seja a mesma pessoa em 2, 3 anos. Existem mudanças que vão acontecer, partes da sua vida que vão acontecer que vão te mudar de um jeito, o jeito que você pensa. O negócio é sempre manter uma mente aberta para isso aconteceu, isso me afetou desse jeito, o que eu vou fazer sobre isso? Eu acho que é pensar em si mesmo, de não ter medo de parar para pensar quem você é, não tentar ignorar o que te dizem para ser, e falar o que eu mesmo gosto, o que eu mesmo aspiro, e ver como as mudanças da vida vão te mudando mesmo. A minha descoberta como homem trans, eu comecei a me questionar com 15, mais ou menos. Eu acho que é muito diferente para cada transgênero, para cada pessoa, para se descobrir, principalmente no meio LGBT, que a gente sempre é dito como as regras, como a sociedade funciona, e para você ter, às vezes, esse clique não é tão rápido. Existem transgêneros que saíram com 60 para 70 anos porque a sociedade já coloca, assim que você nasce, a forma que você tem que ser. Então, foi com 15 que eu comecei a me questionar, que eu comecei a perceber que eu não me sentia exatamente da mesma forma como as outras meninas, eu não conseguia me identificar daquele jeito, eu sempre me sentia muito esquisito, muito estranho. E foi mais quando eu comecei a entrar na internet, quando eu comecei a pesquisar sobre essas coisas, sobre entrar no meio LGBT, entrar na militância. Primeiro eu descobri a minha sexualidade, depois veio a questão de gênero. E eu acho que muita gente passa primeiro por essa questão da sexualidade, que é o que é mais discutido. Mas realmente de falar para todo mundo e sair foi só com 18. As pessoas ao meu redor, eu tive uma sorte muito grande porque pelo menos a minha família nunca demonizou o meio LGBT, nunca foram muito confortáveis, mas também não era algo que era dito como errado. Então, pelo meu meio, foi um pouco mais tranquilo, eu tive essa sorte de conseguir paz e uma família que ficaram do meu lado com o tempo, assim, assim que eu saí e disse que eu sou trans, foi um pouco complicado, não tinha muito esse respeito dentro da minha família, mas com os meus amigos sempre foi muito tranquilo. A minha família foi começar a aceitar depois de 5 anos, agora com 23 anos, quando eu voltei para o Brasil. E a minha mãe me apresentou pelo meu nome, Dominique, para minha família toda. Então foi bem assim especial e eu me senti bem mais acolhido. Demorou assim um tempinho, mas pelo menos eu tenho um suporte. Eu acho que o que demora mais a questão de aceitação é muito que, principalmente com a sua família, eles
te criaram de um jeito, eles te conhecem por aquela pessoa por um tempo. Então você dizer eu não sou aquilo é um choque, assim, é um pouco, principalmente mãe, que você é minha menininha por tanto tempo e de repente você não é isso. Por exemplo, a minha irmã, que foi uma das primeiras pessoas que eu contei, hoje em dia, com o tempo, com o costume do meu pronome, ela já disse que não consegue ver de outro jeito e, tipo, eu realmente sou um homem trans para ela e os meus amigos também me veem desse jeito, que é difícil lembrar de como eu era antes. E eu acho que para a família demora um pouco mais, mães, pais, avós, porque é mais o jeito que eles te criaram. Eu sofria mais durante o ensino médio, que era muito considerada a lésbica da sala, era também porque eu não me conhecia ainda, então era difícil de eu botar colocar um rótulo no que eu era naquela idade, eu ainda estava muito me conhecendo. E eu acho que muito de eu não sentir o preconceito foi de uma questão de acabar me fechando muito, de saber que aquilo ia vir. Sempre que você vai conversar com alguém, você tem que primeiro falar sobre seus pronomes, porque senão depois a pessoa acha que você está te enganando, tá querendo fazer alguma piada, alguma coisa assim. Então você acaba se fechando muito. Então o que eu digo que eu não sofri muito preconceito de transfobia foi em uma questão de realmente não sair mais. Então acabei mais durante o ensino médio e quando eu encontrei as pessoas que me respeitavam do jeito que eu sou, eu simplesmente me fechei naquele grupo e então foi basicamente isso. Lidar com os professores da faculdade, pelo menos aqui em Portugal, foi um pouco diferente, porque quando eu estava saindo do Brasil foi quando eu comecei a assumir melhor minha identidade de gênero. E no Brasil já tinha começado um pouco de, assim que você entra na sala, os professores perguntavam, olha, se alguém tiver alguma coisa com nome, eles perguntavam, diziam que podia conversar com eles no final da aula, você podia falar o seu nome de preferência e era um pouco mais tranquilo. Aí aqui em Portugal eu já não sei direito como falar com os professores, eles são mais fechados, assim. Teve uma questão de que eu fiz trabalho com colegas e eu pedi para colocar o meu nome e os professores perguntaram, não, mas quem é Dominique? Eu, tá. Mas é sempre um lembrete, mas assim, é um pouco de costume porque como não passei por nenhuma transição hormonal, na rua é sempre assim, é difícil uma pessoa acertar o seu gênero só de olhar para você. Então, acho que quando eu era mais novo eu me irritava mais e hoje em dia virou mais eu sei quem eu sou, eu sei o meu gênero, eu estou confortável com ele. E agora, quando eu chegar à minha transição, ótimo, eu vou conseguir dizer para os outros visivelmente. Mas enquanto não está lá, enquanto eu não cheguei ali, eu estou confortável com quem eu sou, então é tranquilo, eu já me desencanei disso. O termo guarda-chuva é basicamente um termo que vai abranger várias, pode ser sexualidades, como o termo gay, ou trans, que vai abordar diferentes gêneros. A questão é que vai ter a parte da não-binariedade, que também são consideradas pessoas transgêneros. Transgênero, basicamente, é uma pessoa que não se sente confortável no gênero que foi lhe dado ao nascer. Então, no momento em que você não quer se conformar com esse gênero, que você procura algo diferente, você pode ser transgênero. Você está transgredindo a questão do seu gênero dado, você não é obrigado a isso. O que significa ser trans? Isso é complicado, porque eu acho que a questão da transgeneridade, assim, é muito vasta. Eu acho que cada pessoa experimenta o gênero de uma forma diferente. Então, é difícil você dizer, porque todo trans tem que ter disforia desse jeito. Se você é trans, você tem que se sentir assim, você tem que se sentir ofendido com isso.
E assim, eu acho que cada um vai ter pessoas que assim que escutarem o pronome realmente se sentem muito mal. E existem pessoas que vão lidando. Então, é difícil definir o que é ser trans para mim, porque foram 5 anos de sempre desconforto até eu conseguir voltar. E às vezes sempre volta esse desconforto, a questão da disforia, tipo, ela não passa 100%. Mas aprender a lidar com essas pequenas coisas e um dia de cada vez ajuda, assim. A questão da masculinidade, assim, eu sei falar, não só a masculinidade, como a feminilidade, né, na questão de mulheres trans, em que a sociedade vai te forçar, já que você se diz ser desse gênero, então você seja desse gênero. Então, assim, é complicado. Por muito tempo eu excluí o feminino da minha vida, de não querer me vestir de colorido, não queria me vestir, colocar qualquer coisa rosa, aquela masculinidade forçada que você se sente obrigada a colocar para fora para que as pessoas te respeitem. E com o tempo eu cansei, porque eu gosto do feminino, não tenho problema com o feminino. É só aquela questão de que você se força a algo que só para conseguir botar para fora e te respeitarem como você é. Então esse estereótipo da masculinidade, feminilidade excessiva, eu acho que é uma das mais tóxicas no meio entre transgêneros, de você se sentir culpado por usar uma saia ou alguma coisa só porque alguém vai olhar e dizer, tipo, ah, deixou de ser transgênero, você não é mais? Agora você voltou a ser mulher? Tipo, é um dos conceitos que eu acho mais tóxicos, assim. E foi por isso que, com o tempo, eu comecei a me ver como não binário. Tipo, eu gosto do espectro masculino, eu me sinto confortável no pronome masculino, mas eu me vejo como não binário no sentido de que eu não quero me sentir preso a nenhuma dessas regras de gênero, seja feminina ou masculina, eu não me sinto confortável em nenhuma das duas, assim, nos extremos. Sobre rótulos, eu acho que chegou a um ponto na comunidade LGBT que está um pouco demais. Eu acho que as pessoas querem se rotular muito fácil, muito rápido, e não procuram tentar se descobrir primeiro. Tipo, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou bi, eu sou trans, eu sou não binário. E às vezes você precisa de um pouco mais de tempo. Por muito tempo eu fiquei... Se a pessoa perguntasse sobre minha sexualidade, eu só respondia que eu não sei, porque eu não sei. Então, assim, são muitos rótulos para tentar juntar todo mundo, porque realmente a sexualidade e a diversidade de gênero são imensas. Todo mundo sente uma coisa de um jeito diferente e todo mundo quer se sentir dentro daquela comunidade. Mas existem alguns tipos de rótulos, de subgêneros, de subsexualidades, que às vezes a pessoa precisa calma, senta, deixa anos passar, porque às vezes você está interessado numa coisa, depois passa e não era aquilo mesmo que você queria. E também cabe muito da própria comunidade de não julgar esses erros, que você achou que era trans por um tempo, mas viu que não era aquilo. Você pode experimentar com o seu gênero, você deve saber o que é mais confortável para você. Então eu acho que rótulos podem ser um pouco... É outra coisa que eu acho bem tóxica na comunidade LGBT, que eu acho que tinha que parar um pouco, respirar e olha, todo mundo tem o seu tempo e todo mundo pode cometer os erros que precisarem para descobrir quem você é. Eu acho que para combater um pouco desse estigma com as pessoas trans é realmente o que a gente vê crescendo um pouco hoje, que é a representação de mídia. Não só a representação de mídia, mas como realmente terem empresas que se coloquem à frente e coloquem pessoas trans e pessoas LGBTs para fazer o conteúdo que eles tanto gostam de levantar a bandeira, que colocam personagens de diversas sexualidades e gêneros, mas quando você procura os diretores e produtores, são todos escritos geralmente por pessoas cis,
agora crescendo um pouco mais a questão de pessoas abertamente com sexualidades variadas, lésbicas, gays, bissexuais. Mas eu acho que é o que mais traz hoje em dia discussão, que é as mídias, séries de televisão, é o que hoje tem realmente controle de como você vê algo. Então, eu acho que está mudando aos poucos, a gente vê mais diversidade em personagens, em o que é retratado, mas, ao mesmo tempo, não tem essas pessoas trabalhando de forma contractual nessas coisas. São, geralmente, pequenos artistas que conseguem alguma popularidade, mas precisava realmente de pessoas trabalhando em favor de fazer uma boa representação com a comunidade. Eu acho que faz sentido falar sobre uma comunidade, porque, querendo ou não, essas pessoas se sentem geralmente excluídas e sozinhas. Muitas vezes as pessoas não têm a sorte que eu tive de ter uma família que realmente te protege, e a palavra comunidade LGBTQ sempre me trouxe um conforto grande de saber que existem essas pessoas que vão ter experiências similares e que vão entender um pouco mais sobre o que eu passei, pessoas que, assim que eu falar, não vão achar estranho, porque elas já estão naquele meio. Então, eu acho que a questão da comunidade LGBTQ é muito importante, só que, como todos os lugares, todos os grupos de pessoas, existem defeitos e existem coisas que você vai passar que não vão ser inteiramente boas, mesmo dentro da comunidade, mas não quer dizer que ela não deva existir. Eu acho que é muito importante, sim, ter uma comunidade como uma base, como você sentir um agrupamento. Então, basicamente, eu acho importante o termo, assim. Existe um preconceito transfóbico dentro da comunidade LGBT porque, primeiro, existe até transfobia entre transgêneros. Isso acontece, mas o que eu sinto mais, geralmente, existe uma certa transfobia por parte de feministas radicais que estão dentro do meio LGBT, e uma questão de desvalidar mulheres trans e acharem que elas são menos mulheres. Existe a questão de achar que um homem trans está errado, ou às vezes não dá. Uma coisa que eu acho, e às vezes eu sinto falta, é o espaço de um homem trans em questão feministas, porque, querendo ou não, eu acho que quando eu estou numa sala com mulheres, eu sempre dou a fala feminista a uma mulher, mas não quer dizer que eu não sinto machismo por não passar como homem cis. No meu dia a dia, eu sou chamado de nomes, eu tenho olhares de homens que eu não desejo, já passei por abusos de diferentes níveis, então eu acho que existe ainda também um medo, tanto da comunidade trans de falar sobre isso, porque é visto como algo de mulher, sendo que todos passam. Até homem cis pode passar por abusos. Então, eu acho que a questão da transfobia na comunidade LGBT vem muito forte da parte das feministas radicais. O que mudou? Se você vê, eu acho que eu estou na internet desde 2008 e, querendo ou não, acho que a gente cria uma bolha na internet de saber, é onde você mais vê notícias, é onde você mais vê movimentos, é onde mais tem discussões. E se você comparar de 2008 para agora, esses assuntos sempre são discutidos, o que é muito bom. Então, existe uma aceitação maior, querendo ou não. Eu não consigo dizer entre Portugal e Brasil exatamente, porque morei ainda pouco em Portugal. Sei por pessoas que me contam suas experiências que Portugal às vezes é um pouco fechada. Mas eu acho que mudou muito. Em questão de 2008, basicamente não se via. As únicas coisas que se viam, às vezes, eram filmes fazendo piadas sobre, que tinha um amigo gay de uma protagonista.
Era muito raro. Sempre os filmes sobre gay sofrendo e gay morrendo. E eu acho que hoje em dia, querendo ou não, melhorou muito. Mas ainda assim existe uma onda que está voltando, que parece que melhorou durante esses anos. Parece estar tudo voltando e tendo pessoas que querem voltar a ser ativas contra a homossexualidade e que não faz sentido nenhum. Então, mas está melhor, eu acho que melhorou muito. Em você conseguir discutir na sua casa, com a sua família, mesmo que você não fale sobre você, se você fala sobre o assunto, as pessoas sabem mais, as pessoas não são mais completamente adversas ou completamente ignorantes sobre o assunto. E eu acho que ainda tem muito espaço para mudar, com certeza. A gente ainda tem que estar em marcha todo ano para ser visto, para ser respeitado. Ainda tem muito espaço de trabalho que precisa ser ocupado por todas as sexualidades, todos os tipos de expressão de gênero, e que isso não deveria ser mais relevante sobre... É só uma parte do que você é. Eu tenho tanta coisa na minha vida para dizer que... para ser impedido de trabalhar por causa do meu gênero. Acho que é isso.